principais povos germânicos. Além dos francos, estes são os principais povos germânicos que estabeleceram reinos sobre as ruínas daquilo que fora o Império Romano do Ocidente. Os visigodos, provenientes da região dos Balcãs, esse povo fez várias tentativas de penetrar como aliado no território do Império Romano, até que na primeira década do século V, o rei visigodo Alarico sitiou Roma pedindo terras e alimento. Levantou-se o cerco em troca de ouro, prata, seda, peles e pimenta. Em 410, porém, os visigodos saquearam a cidade durante 3 dias. Esse fato, o primeiro em vários séculos, revelava o grau de decadência, inclusive militar, a que chegaram os romanos. Até o começo do século VI, a sede do reino visigodo ficava em território do Império em extinção, em Toulouse, sul da atual França. Derrotados pelos rivais francos, os visigodos ficaram com seu território restrito ao que hoje é a maior parte da Espanha. No início do século VIII, os árabes muçulmanos venceram os visigodos, empurrando parte deles para as montanhas asturianas, onde eles se organizaram em pequenos reinos. Os burgúndios, partindo da Escandinávia e percorrendo gigantescas distâncias rumo ao sul da Europa, os burgúndios procuraram durante quase 2 séculos penetrar no Império Romano. Finalmente, no início do século V, eles estavam entre as ondas de povos germânicos que conseguiram romper os limites imperiais e radicar-se em pleno território controlado por Roma. Ao contrário de outros povos germânicos, os burgúndios se instalaram de forma pacífica, constituindo o reino numa parte da Gália, onde chegariam mesmo a se adaptar às instituições e aos costumes romanos. Esse reino, situado a oeste do rio Reno, teria como primeira sede a cidade de Worms. Depois, expandindo-se, os burgúndios ocupariam o vale do rio Ródano. Lyon e Genebra também seriam sedes de seu reino. Em meados do século V, as forças burgúndias foram duramente castigadas pelos hunos, provenientes da Europa Central. A região ocupada pelos burgúndios acabaria sendo anexada pelo reino franco em 534, que os transformaria em aliados. Os anglo-saxões, provenientes das regiões que hoje correspondem ao norte da Alemanha e à Dinamarca, os anglo-saxões foram outro povo germânico que invadiu o Império Romano. Em meados do século V, eles ocuparam a ilha que hoje é a Inglaterra. Ali implantaram uma agricultura de base comunitária entre os camponeses. Lá que hoje, o primeiro lugar onde foi instituído um comunismo, podemos dizer assim, hoje é a sede, o expoente do capitalismo, os anglo-saxões, em especial a Inglaterra e os Estados Unidos. As seguidas lutas entre nobres rivais da elite anglo-saxônica levaram à formação de uma malha de pequenos reinos. Ostrogodos, expulsos pelos hunos da região do Mar Negro, os ostrogodos ocuparam a região da Macedônia. Como aliados dos romanos, ajudaram a vencer o rei Odoacro, que tinha derrubado o imperador romano Rômulo Augusto. Assim, ocuparam a Península Itálica em fins do século V. Teodorico foi o líder ostrogodo que esteve à frente dessa vitória. Proibiu casamentos entre ostrogodos e romanos, ao mesmo tempo procurou manter a administração herdada dos romanos em funcionamento. A cidade de Ravenna passou a ser a capital do reino ostrogodo até meados do século VI, quando esse povo foi dominado pelos lombardos. Os vândalos, a partir da Eslováquia, atuais Transilvânia e Polônia, esse povo se infiltrou no Império Romano, avançando pela Gália e ocupando a Península Ibérica na região da Andaluzia. Fixaram-se no norte da África, onde hoje fica a Tunísia, e formaram ali o reino em terras do Império Romano do Ocidente. Reconhecidos como aliados de Roma, isso não os impediu de, liderados por Genserico, ocuparem a Córcega, Sardenha e parte da Sicília. Em 455, sitiaram e saquearam a cidade de Roma. Mais tarde, os conflitos com tribos berberes do deserto minaram a sustentação do reino vândalo, destruído em meados do século VI pelos bizantinos. Pouco depois, os árabes passariam a controlar a região. Isso aí está na obra do Luciano Ramos, Os Reinos Bárbaros, Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies. Até a próxima.